Bom dia, meus amores, meus amigos, que eu adoro louco e amo tanto. Voltei para dar satisfação da minha ausência nesses dias para todos vocês que assistem o vídeo e me admiram, porque muitos amigos me telefonaram. Olá, Agrícola, o que foi que você parou de fazer o programa? O que é que foi que você afastou? Então, eu seria um covarde se não dissesse o que está acontecendo. E se eu deixar passar mais tempo, a turma fala, você tem que falar isso mais antes. Mas, felizmente, eu estou aqui. Não estou doente, como disse Benito, é mentira. É certo que faço hemodiálise, mas não significa que é doença. Faço segunda, quarta e sexta, mas eu posso fazer transplante do rim. Pode voltar o rim a funcionar, não é uma doença crônica. Nem estou doente coisa nenhuma. Ele não falou a verdade. E o ser humano que não fala a verdade não merece confiança. A pessoa tem que ser homem e falar a verdade, o que está acontecendo. Porque tudo que eu vou falar aqui está escrito. Entendeu? E tem prova. Vamos começar elogiando as mulheres. Eu nasci num lar racionalista cristão e aconselho todos vocês a seguir o racionalismo cristão na casa-chefe, nos correspondentes e nos centros redentores das cidades, porque é o racionalismo cristão que tem as obras, é o racionalismo cristão que tem condições de restabelecer um indivíduo louco, porque lá tem a corrente formada. E os compêndios, os livros, tudo é do racionalismo cristão. Então, certa época que na doutrinação eu falava racionalismo cristão, teve 2, 3 pessoas que perguntou, Agrícola, Benito não fala do racionalismo cristão, você fala muito. Eu ia falar, ia explicar, porque eu nasci no lar racionalismo cristão. E tudo que Benito fala é do racionalismo cristão. É do racionalismo cristão. Então ele não tem livro nenhum. Ele apenas copiou e fez um livro. E, nesse interino, eu vou alertar as pessoas, para não cair no charlatanismo, no charlatão de certos líderes, certos gurus, de certos pastores, de certos padres, que causa sofrimento à pessoa e à família. Esses indivíduos não têm amor, porque também não têm família. E eles penetram dentro do seu lar e destruem sua família. Eu vou falar sobre a família e vou falar sobre o caráter. Primeiro eu vou citar certos líderes que induziram milhões de pessoas ao sofrimento. E o mundo não desperta. Vou começar com o reverendo Moon, na Coreia do Sul. Esse reverendo tinha mais de 500 concubinas, amantes. E era tido como Deus. Todo mundo idolatrava ele como Deus. Reverendo Moon. Depois tem ainda vivo o Kim de Boyola, nas Filipinas. Também tem mais de 500 consortes, mais de 500 mulheres, porque eles ligam a matéria, a vagina. Eles ligam a vagina. E isso não é do astral superior, não é de espíritos superiores, porque a carne é sangue, é osso. O que manda é a força, é o espírito, o caráter de um indivíduo. Depois desses dois, vocês viram na época o pastor Jim Jones, americano, que esteve no Brasil, em Minas Gerais, e conduziu os seus assecas a venderem toda a propriedade nos Estados Unidos. Ele conseguiu fazer isso, e quando o líder ele tem persuasão, ele consegue persuadir as pessoas, ele leva pessoas ao abismo, ao sofrimento, à dor.
E esse Jim Jones fez todo mundo vender as suas propriedades nos Estados Unidos e foi montar o Templo de Deus nas Guianas. E você viu o que aconteceu. Ele foi descoberto porque os parentes não tinham como mandar carta, ele impedia de assistir televisão, de mandar carta para os parentes dos Estados Unidos. Foi um senador lá, e esse senador, quando percebeu aquilo, ele viu que o senador ia falar nos Estados Unidos, ele mandou fuzilar o avião no aeroporto, lá na pista de pouso, e depois levou 1000 e poucas pessoas ao suicídio, tomando cianureto no vinho de uva. Isso está na história, está no computador, está no celular. Depois desse pastor, teve Charles Manson, a família. Esse Charles Manson era um cretino, um presidiário, que não tinha palestra, não tinha oratória, só com baboseira e besteira, ele induziu umas 8 mulheres a fazer tudo o que ele queria, e uns 5, 6 homens pederastas a fazer tudo o que ele queria. Ele cometeu crimes, atacou a mansão daquela Taylor, aquela artista, e cometeu crimes, passou a fazer crimes. E viveu 90 anos. Geralmente esses indivíduos vivem muito, porque é instrumento do astral inferior. Ele morreu na cadeia. Charles Manson. Aqui no Brasil, vocês devem saber de Henri Cristo, um visionário que fala que é Cristo e que tem umas 8 a 9 mulheres que acompanham ele e mais alguns seguidores. É líder espiritual esses indivíduos? Vocês viram também a deputada Frode Lynch, que é a família de 50 indivíduos, conspirou contra seu marido e mandou assassiná-lo. Está presa, perdeu o cargo de deputada. Isso serve de alerta para aqueles que querem raciocinar. Eu sempre citei Descartes nas minhas palestras, porque Descartes me ensinou a raciocinar, a deduzir o falso do verdadeiro, a saber certa expressão quando o indivíduo fala. O que se quis dizer com isso, rapaz? Então, a gente tem que estar atento. Esse indivíduo, esse ilustre amigo Benito, eu conheci ele na televisão, eu falei num programa, né, em São Paulo. Mas ele foi expulso do racionalismo cristão. Por que ele foi expulso? Porque ele estava seduzindo uma médium lá. Ele viu uma médium que fazia doações boas, ele seduziu ela, ela passou a encarnar nele. E aí, o Antônio Flor falou: Benito, você tem que mandar essa mulher embora, porque ela está perseguindo. A mulher ficava o dia inteiro na porta do Centro Redentor lá. Isso ele me contou aqui e eu já sei por outras pessoas. Então, ele tem essa obsessão por mulheres ricas, porque ele é um bosta, ele acabou com tudo. Ele fala em investir na espiritualidade, mentira. O que ele vestiu lá, ele entrou contra o racionalismo cristão e recebeu 150 mil de indenização. Eu ainda fiquei olhando para ele, quando ele me falou aquilo, eu falei para ele: eu, quando dou uma coisa, se o indivíduo me apunhala, eu não tenho capacidade de pedir de volta, porque eu já doei. E ele pediu de volta, mostrando o caráter do espírito dele. Então, ele criou esse programa baseado no racionalismo cristão. E aí ele fala, canal do Luiz de Matos. Mas Luiz de Matos, sobre a família, daqui a pouco eu vou falar para vocês, o que ele fala sobre a família. Então, esses líderes, é preciso muita atenção. Eu não sabia que quando ele veio em 2017, minha esposa, minha digníssima esposa conheceu ele, trouxe ele aqui para mim na fazenda. E eu já tinha visto a propaganda do A Vida Fora da Matéria que ele fazia, mas até então eu não sabia por que ele tinha sido expulso do racionalismo cristão. Tinha sido expulso por assédio sexual. Assédio sexual. E esse indivíduo, ele chegou aqui, eu dei guarida, comia comigo aqui na mesa, ilustríssimo amigo, fazia tudo, morava na minha casa. A minha esposa botou ele como sócio não sei de que, lá na outra casa minha, no salão. E ele, sem nada, porque ele não tem nada. Ele é um duro, um quebrado, um aposentado do NPS, tem 3 mulheres. E essas 3 mulheres não falam com ele. Ele não tem família, coisa nenhuma.
Ele é um indivíduo que não pode falar sobre a família. E ele veio aqui para destruir a minha família. E destruiu, porque agora eu não volto mais para trás. A dor é grande, mas eu tenho caráter para suportar tudo que vier. Tudo que vier. Não tem problema, eu sou forte. Sou forte e por isso estou mostrando aqui o quanto eu sou forte. Pode quebrar uma asa minha, mas logo eu aprendo a voar novamente. Eu aprendo. Então vamos contar quem é esse indivíduo. E vou passar esse vídeo para todas as pessoas que fazem parte desse programa dele, de Araque, de mentira. Porque ele não tem princípio nem fim. Começa esses idiota, esses bosta. Esse é programa para um indivíduo falar, um líder espiritualista, rapaz. Não é para fazer isso. Ele nem lê coisa nenhuma. Ele é materialista. Quando ele viu que minha esposa, que eu tenho várias propriedades, vários terrenos, 4, 5 fazendas e tudo, ele acoplou porque ela deu trela para ele. Ela deu trela para ele. E minha filha, no celular, ele mandou uma mensagem para minha filha e mandou para ela, para minha mulher. E caiu do celular da minha filha, se eu tenho prova. Ele cantando, minha mulher, que eu vou na cama, nós vamos ficar na cama, eu vou fazer sexo com você, isso e aquilo. A minha filha pegou aquilo e falou, mamãe, o que é isso aqui? Ah, isso não é nada, menina, isso não é nada, menina. Essa não é nada, menina. E minha filha não falou na época, em 2017, para mim. Que se eu falasse, eu tinha cortado ele morrente. Porque eu sou homem. Eu sou homem e não tenho medo de nada. Apesar que eu não culpo bem ele, eu culpo ela de dar trela. Porque ela tinha que vir como minha esposa de falar, agrícola, esse cara tá me encantando. A minha filha não mostrou na época. Depois que ele passou a ficar comendo comigo aqui, almoçando, usando tudo, eu pagando o programa, mandei imprimir os livros, tudo, dei dinheiro para ele, porque ele não tem nada. Ele não tem nada. Eu tenho conta conjunta com minha mulher bombardeando, mandando dinheiro para a filha dele, para a ex-mulher dele, entendeu? Ele conseguiu fazer eu ficar esperto. Eu passei a ficar esperto, talvez instruído pelo astral superior, quando eu falei numa palestra, na última, no 22, sobre a traição de César. E falei a males que vem para o bem sobre o Talibã, que as mulheres que adulteram vão para o paredão. E que Cristo, na época, perdoou, falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí ele falou, vai mulher, volte para seu marido e não adultere mais. Ele aconselhou ela, porque ele era contra a morte. Né? Eu falei sobre ladrão, que eles cortam a mão, na outra vez eles cortam o braço, depois eles degolam. É uma lei seca do maometismo. Né? E aí ele entrou no chat, vocês podem ver aí. Ele entrou no chat. A mulher não trai, era induzida a trair pelo marido bosta, barrigudo, fedido que não devia nem ter esposa. Aí como eu faço o vídeo e depois revejo, eu vi aquilo e falei, Ana, o que é isso? O que é isso aqui que ele falou aqui, Ana? Já estava desconfiado com esse indivíduo. Eu estava desconfiado. Falei, e ela vinha, ficava na sala, eu ficava na cama, eu louco para conversar com ela, tete a tete, e ela não conversava comigo tete a tete, nunca conversou. Mas ela falou tudo para Benito sobre minha vida, mentindo, que eu sou maconheiro, que eu sou traficante, que eu sou presidiário, que eu sou ladrão, que eu sou agiota, que eu sou fedido, entendeu? Que traí ela, que fiz isso, tudo mentira, porque eu não sou homem de mentir, eu nunca traí ela. Ela sim, já me traiu e veio pedir perdão e eu perdoei. Até casei com ela. Dei toda a oportunidade para ela. A conta conjunta. Ela foi para São Paulo várias vezes, nunca falou nada para mim. Comprava passagem sem falar nada. Ela tinha tudo, carro novo, mansão, apartamento, terrenos, casa florida, alimentação, tudo ela tem. Não é a matéria que faz o caráter mudar. O caráter se muda com sofrimento, com trabalho. Então, portanto, meus amores, meus amigos, eu tenho que falar para você o que aconteceu. E vou mandar para todo mundo. Eu sou racionário cristão, sou do racionário cristão e nunca vou abandonar. Pode ver minhas palestras todas, eu falei do racionário cristão. Nunca meti pau no racionário, como ele mete pau no Gilberto. Direto me metendo, eu falei, cara, pessoas que têm
Moral não tem rancor, pessoa espiritualista não tem rancor. Direto ele fica provocando o Gilberto no Racionalismo Cristão, porque ele tem mágoa. Porque ele não foi presidente da casa do Racionalismo Cristão. Imagina um líder desse ser presidente do Racionalismo Cristão no mundo. Gilberto tem mais categoria do que ele. Assista os vídeos de Gilberto. Gilberto é um cara decente. Aí ele fala que Gilberto é mentira, não prova coisa nenhuma. Ele sim entrou na justiça e recebeu sua indenização depois que ele fez lá em São Paulo. Por quê? Porque ele não é capaz de perdoar nada. Depois que eu fui vendo ele infiltrando na minha família querendo mandar. Ele sabendo que eu, de fato, eu descanso depois do almoço, ele vinha aqui e ficava aqui, conversando com minha mulher. E já estava implicando com os parentes dela de vir aqui. Esses povo obsedado, fica bebendo. Mentira, porque ele queria que ela fosse lá para casa, onde ele está, na minha casa, que ele ficou sozinha. Ele mandou a Lúcia 3 meses para São Paulo, e eu perguntava tudo para ele, Lúcia. Ele ficava quieto, e Lúcia? Aí eu falei para minha esposa, a digníssima esposa, falei, por que ele não está ligado que Lúcia venha logo? Porque ele tinha outra. Não estou confirmando. Porque ele tinha uma pessoa, uma companheira que lavava a casa dele, varria o quarto, né? O meu ficava sujo aqui, mas o dele estava limpo. Então, portanto, você tem que dizer a verdade. A verdade dói, castiga, machuca, mas tem que ser dita, meus amores. Ele, no capítulo A Família, tem um parágrafo aqui, neste livro do Racionalismo Cristão. Esse aqui é de Luiz de Matos. No Racionalismo Cristão, fala aqui que... fala que... Atena fala sobre aquele que colabora com a ruína por ação ou omissão da família, comete graves erros espirituais. Aquele que desgraça a família. E ele é um desgraçado que desgraça a família. Porque ele veio aqui, induziu. Eu não culpo ele. Ela é inteligente, ela caiu porque ela quis, ela que trouxe ele. E não deixou a minha filha falar para mim na época em que ele cantou ela. Porque está gravado aqui, estou falando porque está gravado. Ele cantou ela. Aí a minha mulher falou para minha filha, se você falar, eu abandono o seu pai e vou largar dele e seu pai vai ficar sozinho lá, porque eu faço hemodiálise. Preciso de alguém para me levar lá no instituto lá. Aí ela ameaçou, minha filha ficou com medo, não falou. Veio falar agora. Entendeu? Que ela me levava lá na hemodiálise e vinha para casa dele lá, sozinha. Onde que uma mulher casada vai ficar com um cara, com um velho asqueroso dentro de uma casa. E não vinha aqui para a fazenda para tomar conta dos haveres dela. Hein? O que ela estava fazendo lá? Eu não sei. Ficava a tarde inteira. Aí às vezes eu terminava a hemodiálise e mandava uma mensagem para ela, chegava atrasada. Às vezes chegava com ele. Portanto, meus amores, eu estou falando porque eu já pus fim nisso. Não quero mais sofrer. Estou com as asas quebradas, mas eu vou voar uma hora. Eu vou caminhar na estrada, porque a vida é dos fortes e os fortes vencerão. Só tem progresso onde tem a verdade. Ela fez eu montar um salão para ela aqui, ela montou. Eu já vou afirmar aqui que ela não vai para frente, porque ela nunca foi de trabalhar. Ela nunca foi de trabalhar, de sair. Ela é de sair, de andar, gastar gasolina. Toda a vida ela teve carro novo. Todo mundo que me conhece sabe que eu dei tudo para ela. Então não é as coisas materiais que faz a mulher ter caráter. E aí, ele no vídeo, ele falou, a mulher, olha ele defendendo ela. A mulher não trai, é induzida pelos homens de bosta, barrigudo, fedido, porque ela contava toda a minha vida para ele. Ela contou minha vida para ele, como líder espiritualista, ele tem que manter a família. Fala, não, mulher, você deve estar errada, porque eu fui lá, eu observei. Ele tem fazenda, ele tem carro, ele tem dinheiro, ele tem tudo. O que falta para você? O que é que falta para você? Ah, eu sei o que você quer. Eu sei o que você quer. Lógico, qualquer beata, qualquer pessoa que vai no pastor, no padre, falar mal do marido,
Logo o pastor, o padre, sabe que a mulher está querendo pular tambor. Ou não? Você já viu um amigo falar mal do outro amigo? É porque não quer ser mais amigo, quer ser inimigo. Isso é crime de lesa espiritual. A pessoa fazer isso. Então ele veio aqui, ele destruiu minha família, paguei tudo para ele. Tudo eu fiz para ele. Fiz os programas, você pode ver que eu não entrava na dele, que ele mandou. Ele me proibiu de falar racionalismo cristão. Eu falei, parceiro, já fiquei atento com ele. Eu falei, parceiro, é racionalismo cristão ou você tem outros livros que eu possa ler? Não tem. Ele fez uma cópia. Ele fez uma cópia aqui. Entendeu? Esse aqui é cópia do livro básico e do livro A Vida Fora da Matéria. Nessa cópia, ele omitiu na família o crime de lesa espiritual. Aqui neste livro tem. Aqui nesse livro tem. Mas no dele não tem. Por quê? Porque ele deve ter alguma obsessão para destruir a família. Porque alguém que for ler aqui, não é igual ao livro básico. Ele copiou, como que ele pode omitir? Se ele está copiando. Ele tem que fazer tudo por igual. Ou foi erro de gráfica. Um parágrafo grande que diz que aquele que colabora para a destruição da família, por ação ou omissão, paga caro e perde a encarnação. Ele omitiu porque talvez a Grauciana podia ler e não entrar na dele. E aí, ela falou para o pai dela, ele me cantou umas 5, 10 vezes, mas eu não entrei na dele. Moço, se eu estou com um líder, ele me canta, na primeira eu dou de espora nele. Na primeira eu vou de espora nele. E continuar, isso aí não é justificativa. Não estou afirmando, pelas suas obras os conhecereis. Que não tem segredo. Esse indivíduo não acredita no astral inferior nem no astral superior. Fala que limpeza é psíquica. Conversa fiado. Se ele respeitasse a família, se ele respeitasse a moral, o caráter, ele não fazia o que ele está fazendo. Um velho asqueroso desse. Ele é materialista, ele veio com papo, ele queria que ela separasse de mim. Por quê? Separando, ela ia ter a parte dela. E como ela está, como as concubinas de Charles Manson, como as concubinas do Henrique Cristo, como as concubinas de Kid Boyola e do Reverendo Moon, ele ia dominar ela. Que ele falou para ela que ia passear para Paraguai, para Bolívia, fazer palestra. Ela como tesoureira. Tesoureira que não tem conhecimento do que entra na arrecadação lá do povo. Fica pedindo direto, tá pior do que crente, do que pastor, fica pedindo direto dinheiro no chat, pedindo. Poxa, isso aí é contra o racionalismo cristão. O racionalismo cristão, você vê as palavras de Gilberto, de doutor Humberto, não tem peditório. Aí ele está desesperado pedindo, porque ele é materialista, ele não é espiritualista coisa nenhuma. Aí eu falei, vou no Google, vou no chat, vou falar, porque se eu não falar, eu sou um covarde. Isso aconteceu comigo, eu sou forte, estou com a asa quebrada, mas logo ela vai reabilitar e eu vou voar de novo. Estou voando já. E vocês precisavam saber disso. Precisavam porque ele vem com esse programa dele, tem 7 anos. Mas falando coisa com coisa, se você observar bem, ele começa e não termina, já começa a xingar os povos. E o negócio dele é olhar o chat para ver qual peixe que caiu na rede. Pode reparar. Até eu falei numa palestra, falei para um que fez a pergunta, né, sobre os mundos opacos, Rufino, Forte. Eu falei, você foi o único, Rufino, que fez a pergunta aqui no chat, o resto tudo fica aqui. Por quê? Porque não está raciocinando. E não adianta você fazer a limpeza psíquica se você está com o pensamento na vagina, no pênis. Não adianta. Ninguém ilude, isso é matéria, isso é carne, isso é sangue. A moral está no espírito, fora das coisas materiais. Então o indivíduo parece que é, mas ele não é o que parece. Está entendendo? Meus amores. Então eu tinha que falar. Tenho prova no vídeo que ele cantou. Caiu, o astral superior fez cair no da minha filha. A minha filha, em vez de continuar a milonga com esse indivíduo, ela e entrou de espora nele. E ela falou para minha mãe, para a mãe dela, falou, mamãe, aqui ó, que o Benito mandou para mim. E aí, a mãe proibiu de me mostrar na época.
Se me mostrasse, eu tinha caído de pau nele, ele não tinha feito esse programa, nem eu tinha aumentado coisa nenhuma, aumentou por causa das minhas palestras. Porque é dele, muitas pessoas, muitos amigos meus, falaram, esse velho aí começa falando coisa, começa a xingar. Eu falei, ele é assim mesmo, ele é italiano, que minha mulher falou, ele é italiano. Italiano conversa fiado, senhor. Ele não tem vocabulário, ele não tem cultura, seu psicanalista de Araque, diploma falso, que psicanalista é 5, 6 anos de estudo na universidade. Vem comigo, psicanalista. Ah, eu era rico, eu investi tudo no espiritualidade. Essa é a técnica que ele leva as pessoas para investir tudo. Mentira, ele quebrou porque ele é um indivíduo mal assistido. Ninguém quebra assim. Quando o indivíduo quebra, você abre o olho com ele. Está fazendo coisa errada. Eu falei que construiu o centro da Várzea Grande e multiplicou a minha fortuna. Eu não estou quebrado. Nada me quebra. Nada, porque eu tenho pensamentos elevados. Eu sou um indivíduo de caráter, que sei fazer o bem, sem olhar a quem. Portanto, meus amores, abra o olho com esse indivíduo. Abra o olho, porque ele não é nada. Aqui no livro, ele omitiu sobre a família, ele omitiu esse crime de lesa espiritual. Por que ele omitiu? Porque ele tem essa obsessão por mulheres casadas. Ele é destruidor de família. Eu me lembro de uma vez que ele me falou aqui que tinha uma mulher rica lá no Paraná, parece, e ela, assistindo o programa, falou, ah, seu Benito, tem um senhor de Cabo Verde que está me fretando, que está querendo vir aqui no Brasil me conhecer. Aí, não, esse cara é visionário, esse cara quer tomar o que você tem, esse cara é isso, aquilo. Ele me falou aquilo, eu falei, uai, ela não pode ter mais amores? Né? Porque ele também estava de olho. Só que ele veio aqui no Glauciana, porque Glauciana é mais nova. Ele é bandido. Ele comia comigo aqui. Quando eu falei de César, que César levou as punhaladas e rodeou e viu Brutus no meio, falou, e tu também, filho meu? Ele entrou no chat também. Aí eu fiquei assim, falei, meu genro falou, você fala uma coisa que ele fala outra. Falei, porque ele tá pombando. Ele tá com medo. Agora não, agora eu posso fazer um programa meu e meter o cacete nele. Porque aqui tem prova, todo mundo aqui em Cuiabá sabe disso. E vai saber daqui para frente, porque sempre ela meteu o pau em mim. Ela errou, apaixonou por um indivíduo 2 anos, o indivíduo soltou o pé na bunda dela. Ela veio humildemente, chorando com a mãe dela testemunha, que eu não queria mais, sou homem de caráter, para preservar meus filhos e o patrimônio, para não entrar em briga judicial. Eu aceitei, até casei com ela, mas não adiantou nada. Não adiantou nada porque ela não me respeita, ela não fala nada que faz. E ele vendo aquilo, ele falou, esse é um bosta, esse é um cachorro que não morde. Ele está muito enganado comigo. Ele subestimou a minha inteligência. E teve coragem, porque eu podia fazer coisas piores, mas eu não faço isso. Agora ela já entrou com justificativa, que isto, que aquilo, não. Ela sabe que eu não faço nada disso. Eu sou racionalista cristão e quem tiver que pagar, que pague. Nada melhor do que a lei de causas e retorno. Eu não posso cometer justiça com a própria mão. E nem penso mal. Esse indivíduo é doente, precisa de ser levado à cadeira de força do racionalismo cristão para ser curado dessa obsessão, porque todo mundo tem uma obsessão, né? E ele tem essa obsessão. Ele nega, ela nega, porque se falar cai por terra todo. Então ele orientou, ela não fala. Mas suas ações eu os conhecereis. E tem alguma coisa escrita, ele escreveu cantando ela. Um líder espiritual não faz isso. Você pode ter certeza disso. Se uma de vocês estiver me assistindo, querer conversar comigo, falar que eu vou com você na cama, que eu vou fazer sexo com você, é porque eu não presto. Eu sou imoral, eu sou um piltre, um safado, asqueroso, um velho asqueroso. Eu não faço isso, eu nunca fiz isso. Ela tem a sobrinhada dela, tem parente, ela tem pessoas, ela sabe que essas pessoas são testemunhas que eu nunca conversei. Merda, perto. Então eu tenho moral, eu tenho minha consciência, eu não preciso provar para ninguém a minha sinceridade, a minha honestidade, o meu caráter. Eu provo para mim, eu estou isento disso. Eles não porque eles tentam mentir, porque não acreditam no astral inferior e no astral superior. Entendeu? O astral superior não admite isso.
quem admite isso são espíritos do astral inferior. Então, pelas suas obras eu os conhecereis. E vocês estão sabendo que eu não estou doente coisa nenhuma, ele mentiu. Ele era para falar a verdade. Quando ele abriu o programa, ele falou, a Agrícola desconfiou de mim com a esposa dele. E ele não fez. Por quê? Porque vocês lembram quando João de Deus, aquele cretino, uma mulher dos Estados Unidos denunciou, ele apareceu mais de 1000 denunciando. Tem pessoas que ficam com medo na corda bamba. Não vai. Com medo de ser exposta. Quando um denuncia, todo mundo cai. Aquele médico que está na cadeira de roda, aquele infectologista, fazer negócio de transporte de gente, fazer bebê de proveta, está preso. Depois que o mano denunciou, todo mundo caiu de pau nele. Então é assim, talvez foi isso. Ele estava proibindo ela de assistir televisão. Ele estava proibindo ela de ir na casa dos parentes dela. Ele estava querendo botar todo mundo para correr. Eu fiquei observando e falei, peraí, esse cara está querendo mandar já aqui. Quando eu vi que ele postou que a mulher não trai, que não tem livre-arbítrio, que não tem caráter, que os homens que induzem a mulher ao erro, falei, parceiro, aqui não, cara. Todo mundo é responsável pelos seus atos e tem que pagar. Ele só não falava isso porque ele queria continuar tendo os benefícios da carne, da vagina, do pênis. Então, ele é um imoral. Daqui para frente é guerra. É guerra e eu sou homem de caráter. Procurem meus dados. Agora vamos saber dele na casa-chefe, no Racionalismo Cristão. Vamos saber deles. E aí ele está preocupado com o Racionalismo Cristão, falando que está crescendo, para assistir essas baboseiras dele que ele não estuda, que ele mal começa um título, de repente ele já começa a esculhambar, ele fica lendo o chat. Esse Charlie Manson, hein? Esse Kid Boiola, esse Reverendo Moon, esse Jim Jones e essas flores de Lynch. Cuidado. É meu obrigado para vocês. Um bom domingo. Eu não tenho medo de nada. Não estou dizendo que não dói. Dói sim, mas eu já passei por isso. Eu sou forte. Eu não tenho mais o que reclamar. Eu tenho que carregar minha cruz. Isso aconteceu porque foi erro da minha filha, ele não ter me falado na época. Veio falar agora. Quando ela me mostrou para mim a cantada dele no celular, a cantada, não sei o que, eu tenho a prova. Eu falei, mas você tinha que me falar disso mais tempo, papai. Para mim, minha filha, uma mãe proibiu. Falou que ia largar do senhor. Eu lá fazendo curso de medicina, não podia vir de lá para cá. E ela sabia disso. Mas agora minha filha casou. Ela tentou desmoralizar minha filha pro marido, o marido gosta dela. Está aqui comigo, vai ficar comigo, vai me levar na hemodiálise, que não é doença nenhuma. Eu posso fazer transplante, posso fazer tudo. E está aqui comigo. Ele e ela pensavam que eu estava no chão. Pode fazer tudo com ele, que ele não vai arrepiar com você. Se ele arrepiar, não tem quem leva ele. Não. As coisas... Fecha uma porta, abre 1000 para mim. Portanto, meus amores, que eu adoro louco, a verdade acima de tudo, porque tudo que começa errado, termina errado. Tudo que começa errado, termina errado. Pode ter certeza disso. Na amizade, no amor, no cônjuge, na associação de coisas, vai terminar errado porque está o vírus da prevaricação, o vírus da tentação, o vírus do materialismo do astral inferior. Não tem aí pensamento elevado, coisa nenhuma. Não tem. Pode ter certeza disso. E vocês continuam no racionalismo cristão. Mas procurem as casas racionalistas. Lê os livros do racionalismo cristão. Porque o indivíduo que omite neste livro o que fala leia esse aqui sobre a família, ele omitiu aqui. Por que ele fez isso? E justamente a época que ele conheceu ela falando da minha vida para ele falou, opa, pombinha, venha. E ele veio, se ele fosse meu amigo, falou, Agrícola, sua mulher parece que não gosta de você. Tudo que passa aqui na fazenda, tudo que passa com os filhos, ela fala para ele.
Ela está cega, mas não está porque ela é inteligente também. Ela é culpada, eu culpo mais ela do que ele. Porque se ele está aqui, foi ela que trouxe. Certas doações que eu fiz do livro, que eu dei dinheiro para ele, que eu pago o Google 6 mil, ela não falava nada. Mas se vier um filho meu, que eu tenho 8 filhos, se vier um filho meu aqui, eu dar R$1.000, ela grita, esperneia, fala o ano inteiro do que deu R$1.000. Mas dele ela deixou. E botou ele como sócio numa casa minha que eu comprei. Você é a pessoa? Que coisa boa, né? A pessoa quando está cega, não enxerga um palmo adiante do nariz. E ela seja feliz, ele seja feliz, mas não com a mentira. Tem que dizer a verdade. Ele tem que dizer se ele acredita no astral superior ou no astral inferior. Porque ele não tem caráter, porque ele sabe que se ele falar a verdade vai cair por terra o programa dele. Mas ela vista, não tem segredo na terra. Eu vinha falando isso nas nações. Não existe segredo na terra. Nem no astral inferior, nem no astral superior, nem na história universal. Tudo é descoberto, mais hoje, mais amanhã. Tá certo? Um bom domingo. E sempre estarei aqui convosco. Sempre estarei. E vou fazer sempre programa e mandar vídeo para vocês. Felicidade e um bom domingo.